Bom, eu aposto que quando você terminou de ver Jojo, pelo menos até a parte 5, ou quando você terminou de ler os mangás, por exemplo, você deve ter achado isso tudo muito foda, você ficou muito hypado, provavelmente. Eu falo isso porque com certeza isso deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, mas qual será o significado de tudo isso? Bem, é isso que nós vamos ver. E aí galera, aqui é o Fernas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jojo Brasil Adventures. E bem, a obra de Hiro Hikaraki é bastante diversificada, cada arco é como se fosse um anime diferente. E é por isso que é mais complicado dizer qual é o tema exato de Jojo, mas mesmo assim, nós vamos trazer o nosso ponto de vista em relação a isso. E é com muito prazer que o Bernardo, do canal Capitão Escalércio, também vai trazer o seu ponto de vista em relação a Jojo. E aí, rapaziada da Jojo Brasil Adventures, eu sou o Bernardo do canal Capitão Escalércio e eu tô extremamente feliz de poder estar participando desse projeto absurdo. Então, muito obrigado pelo convite. Então, Bernardo, fala o que você acha sobre o que é Jojo. Qual é o tema de Jojo pra você? E vocês querem saber qual é o tema de Jojo? É basicamente isso? Ah, então suave. Jojo é basicamente um ode à humanidade. E não sou nem eu que digo isso, é o próprio Araki. Em uma nota sobre a publicação do volume 1 de Phantom Blood, em suas próprias palavras, ele diz: os personagens que surgem, sejam aliados ou inimigos, avançam em direção ao futuro com uma visão positiva. É bem capaz que não apareça nenhum personagem com dúvidas acerca de como viver a sua vida. Os protagonistas devem enfrentar e ganhar de seus inimigos com essa visão. Isso também vale para vocês, meus caros leitores, e o que não pode lhes faltar é coragem. E eu acho que a minha parte do roteiro podia acabar aqui porque eu basicamente já resumi todo o meu pensamento, mas eu sei que vocês não vão ficar satisfeitos só com isso. O que o Araki diz nessa nota é uma mistura de algo muito esclarecedor e bem notável quando você começa a analisar a obra um pouco além da superfície. Quando você pensa em Golden Wind, por exemplo, onde o Giorno teve que lidar com obstáculos com uma coragem incrível, e não só ele, mas todos do grupo. E na fase específica, onde ele diz que é bem capaz de nenhum personagem ter dúvidas sobre sua vida, eu só consigo pensar em personagens como Narancia ou Abakio, por exemplo, que passaram por situações terríveis e mesmo assim eles não desistiram de viver e de lutar por quem eles gostavam. Mas o exemplo que eu acho mais gritante em toda a obra é o protagonista da parte 7, Johnny Joestar. O Johnny é um exemplo perfeito do que o Araki quer dizer com ode à humanidade. Um personagem cadeirante que na história toda precisa de um cavalo para se movimentar, conseguiu superar tudo e todos, sem a ajuda de máquinas ou deuses. Johnny Joestar é basicamente a personificação do ideal de acreditar na humanidade e nas nossas possibilidades. Isso não é algo tão óbvio, mas olhando nas entrelinhas, parece que tudo se completa. Querendo ou não, esse tema é visível em todas as partes, ainda que cada uma tenha os seus próprios twists de formas diferentes de lidar com isso. Veja as próprias primeiras duas partes, por exemplo. Jonathan e Joseph são personagens completamente distintos e com motivações e personalidades imensamente diferentes. Mas ainda podemos ver neles o ideal de coragem e fé na humanidade. Ainda que a parte 1 tenha o fatídico fim, onde o ser humano perde para um ser sobrenatural, Jonathan por diversas vezes ainda é um exemplo para a humanidade. Mas a parte 2 já é algo completamente diferente. Um ser humano consegue derrotar, de forma inteligente, a forma suprema de vida. E você vai me dizer que esse tema não faz sentido? E é basicamente sobre isso. Eu poderia passar mais uns minutos falando isso e sobre cada parte, ou sobre como o Jotaro conseguiu superar todos os limites apenas com o seu próprio poder para salvar sua mãe e todos os obstáculos que ele superou, ou como a Jolene superou todos os seus próprios obstáculos apenas com os seus poderes e a sua vontade. Mas eu não quero roubar o tempo do Fernas. Então vai lá, moleque, arrasa. Ah, que isso, meu bro, você que arrasa sempre. Então, pra mim é muito legal discutir sobre a temática de Jojo, porque a obra, infelizmente, para muitas pessoas, bom, não pra todas, né, não vamos generalizar, mas pra muitas, Jojo é mais visto como um meme, com aqueles estereótipos das poses, ora, muda, aquelas onomatopeias, sabe, aquelas palavras que ficam aparecendo nos personagens onde são os momentos mais de tensão no anime, sabe? E isso não necessariamente é uma coisa ruim, mas eu acho que isso limita a obra de certa forma a uma coisa só. Principalmente porque Jojo fica mais conhecido como um meme em si, tirando toda a credibilidade da obra, saca? E isso é uma coisa que com certeza nós da comunidade não queremos.
Porém, está mudando a cada dia mais, Jojo tá deixando de ser underground e conseguindo ter mais popularidade, ainda mais com esse lançamento da Netflix, que vai ajudar pra caramba. Então, é legal a gente trazer esse lado mais filosófico, mais sentimental em Jojo Bizarre Adventure. Tá, chega de enrolação. Pra mim, Jojo fala muito sobre como a sua vida pode mudar num instante, sabe? Num estralo, assim, ó, sem você imaginar, tá ligado? Porque se liga só, um exemplo. O Jonathan não tava esperando que ia chegar uma nova pessoa que iria ser o seu irmão adotivo, que iria simplesmente destruir sua vida, fazendo que seu próprio pai diminuísse comparando ele com Jill, e depois disso Jill vira um vampiro loucão, mata um monte de gente, e o Jonathan vai ter que resolver essa cagada, e ele não tava esperando nem um pouco por isso. Outro exemplo maravilhoso que eu posso dar aqui é o Josuke, porque ele tava vivendo a vida dele de boa lá em Morio, aí do nada aparece o Jotaro falando sobre o seu pai, falando sobre a herança, mas o Joseph, assim, que é o pai do Josuke, né, obviamente, nunca fez questão de conhecê-lo. E já que eu citei aqui a paternidade, a gente também precisa falar da parte 6, porque a Jolene foi presa, entre em um monte de situações de vida ou morte, só pra salvar um pai que negligenciou ela a vida inteira, e ela só tava saindo com um cara, tá ligado? Depois disso, tudo mudou. Então, são esses tipos de coisas, tá ligado? O imprevisto, como os Jojos lidam com essas situações com força e coragem também. E essa característica marcante do absurdo, da bizarrice também, representa de certa forma o inesperado que pode acontecer nas nossas vidas, algo que a gente muitas vezes não consegue controlar. Numa análise geral, essa é toda a minha visão sobre o que acontece em Jojo de maneira bem resumida e perceptível. Porque, como eu tinha dito no início, cada arco é como se fosse um anime diferente, mas todos em geral têm essa narrativa. Você tem um protagonista, que é o Jojo, ele vai conhecendo outras pessoas que vão ser seus Joe Bros, ou não também, e ele acaba se deparando com um inimigo inesperado, mas eles vão ter que lutar. Claro que eu não quero resumir Jojo a isso, porque o Bernardo também deu seu ponto de vista, e ele inclusive mostrou que o próprio Araki disse o que se trata Jojo, e que pra mim também faz total sentido. Eu acho que tanto os dois temas batem em Jojo. E pessoal, a gente não pode esquecer que Jojo, apesar de tudo, é um shonen, e como um bom shonen, o foco principal é sempre as lutas milimetricamente fodas e personagens extremamente poderosos. E Jojo de fato tem sua profundidade e lições que podemos levar para as nossas vidas, porém a gente não pode se iludir, pelo menos na minha opinião, que depois desse vídeo a gente já começa a achar que Jojo é um anime super cult, um novo Evangelho, por exemplo. Eu repito, Jojo, apesar de tudo, é um shounen e ele não foi feito para ser uma obra complexa. Não tô querendo diminuir Jojo Bizarre Adventure por causa disso, muito pelo contrário. Até porque o shonen é o mais consumido e um dos melhores gêneros de mangás e animes de todos os tempos. Então, essa é apenas a minha visão que eu tenho desse assunto. Então, vocês podem discordar de mim à vontade, meus queridos. E só pra fechar esse assunto dos memes, se você tá assistindo esse vídeo e posta diariamente esses memes rushados em Jojo, por favor, não se sinta ofendido. Eu não quero te dizer o que você deve ou não fazer, até porque eu não tenho esse direito. Você faz aquilo que te deixa feliz, principalmente. Só saibam que Jojo é muito mais do que isso. E é isso que eu tenho pra falar, pessoal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Se você concorda com as coisas ditas nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu falei de uma forma bem mais natural porque eu queria fazer algo diferente, até porque é um vídeo mais especial, é um vídeo sobre o que se trata Jojo. E não se esqueçam de acompanhar os links abaixo porque é muito importante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e falou, um beijo.